Em Santo André vimos esse congestionamento gigantesco passando com a nossa Kombi, eu e o Victor Ruiz. Nós vamos fiscalizar a blitz para ver se os guinchos que tá levando o carro do trabalhador embora está tudo em ordem. E se não tiver em ordem também tem que carcar a careta neles também, porque só no trabalhador, né, Victor? Exatamente, eles são os primeiros a ter que dar o exemplo. E se não tiver dando o exemplo, a gente vai fazer questão de cobrar. Vamos lá ver o guincho lá? Vamos olhar todos os guinchos agora. Carro de trabalhador, tudo em cima do guincho. Isso aqui pode ficar desse jeito? É verdade. Aqui, ó, placa ilegível. Então, aí a placa ilegível deles pode? O senhor vai recolher a moto do trânsito aqui. Se a moto do trânsito tá errada, tem que dar o exemplo. Vai aprender a moto também. Pronto. Exatamente. A gente não tá aqui pra ir contra a lei, nem pra advogar pra ninguém. Agora o guincho tem que estar certo. Com certeza, vamos lá. Observação. Mau estado, né? O senhor vai dar multa? Então ele falou que vai atuar. Pendurado assim, pode? Tá multando lá, ó. Pode ver. Então ele tá fazendo o trabalho dele. Por quê? Porque só tá pegando o carro do trabalhador. Então o guincho tem que dar o exemplo também. A viatura da prefeitura tem que dar o exemplo também. A moto da prefeitura tem que dar o exemplo também, né, Victor? Exatamente. E a gente tá fiscalizando a blitz. Só pra gente entender. O que o senhor autuou lá no outro caminhão lá? No Mais guincho? tarde de conservação, o retrovisor. Retrovisor, mais tarde conversão. Então o guincho também vai ser autuado. Já foi. Já foi autuado. É isso aí. E aí com a moto, qual que é a providência vai tomar do trânsito? Vou atuar e vou mandar guinchar. Vamos lá ver então. Que videozinho, rapaz. Minha fiscalização até suspendeu o pátio lá. Você tá distorcendo. A minha fiscalização aqui é pra ver se as motos de vocês estão certas. E não tá. Então por que você não aprendeu a sua moto? A gente prende porque eu não Por que essa moto daqui? A minha moto não foi Essa aqui, ó. abordada, não. Essa aqui, ó. Olha lá, ó. Pode ver a moto do trânsito, ele tá cumprindo. E agora a moto do trânsito tá em cima do guincho. Eu já falei, eu vou fiscalizar as blitz. Quem quiser fazer a blitz, que faça o certo. Que faça o certo, porque eu vou fiscalizar isso daí. É muita sacanagem ficar prendendo a moto de trabalhador e eles também estão tudo errado. Então isso aqui, essa nossa fiscalização tá indo pra cima do guincho. E agora vai ficar aqui até o final pra saber. Boa noite, fala galera, boa noite, Sassá do Trânsito, vamos fazer mais uma live, porque lá vem polêmica, sempre que tem polêmica eu gosto de fazer uma live. Galera, vou fazer uma live aí, depois eu vou editar esse vídeo e colocar mais 2 vídeos na sequência aí, para vocês entenderem a live. A live é sobre blitz, abordagem, né? Abordagem feitas pelos agentes de trânsito e também pela GCM. Então nós sabemos, né, que existem alguns políticos que vão às ruas e ficam indignados com as blitz, direito deles, faz o papel deles, lógico, né? Infelizmente aí muitos procuram like, né? Porque fiscalizar a blitz eu acho meio esquisito. Fiscalizar a blitz, mas tá bom. Cada político a sua mania. Então eu recebi alguns videozinhos, tá circulando na internet também, acompanho diversos políticos, né? E dessa vez foi lá em Santo André. Lá em Santo André, os políticos fizeram intervenção numa blitz e, em vez de prender o carro do infrator, quer prender a viatura. Tá bom. Se a viatura estiver errada, lógico, tem que dar exemplo. É lógico que temos que entender que viaturas têm prerrogativas lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas, se estiver errado, tem que punir. Mas a questão lá, pelo que eu vi do vídeo, foi questão da legalidade, lógico, se é legal ou se é ilegal. Não, na realidade, se é legal ou se é imoral. Eu não consigo ver discrepância, né? Eu consigo ver a discrepância do que é ilegal ou que é imoral. Ah, é legal, mas é imoral. Então vamos lá, eu sempre deixei a minha opinião. Eu vou editar esse vídeo depois, colocar os vídeos para vocês entenderem. Galera, blitz, seja ela feita pela Polícia Militar, Polícia Municipal, agente de trânsito, é respaldado por lei federal, não tem o que discutir. Ah, mas fica prendendo carro de trabalhador. Então, como esse caso aconteceu lá em Santo André, então tem o primeiro vídeo, né, do político, e depois tem o segundo vídeo que chegou depois, que não está postado na rede do político, que é do secretário de Santo André, que também é policial civil. Eu acompanho ele nas redes sociais, ele gerencia lá o COI também de Santo André, faz um trabalho maravilhoso em Santo André. Eu tenho 52, há uns 35 anos atrás eu andava de moto, Santo André já era terrível. Visite Santo André e tome uma multa. Acho que esse jargão surgiu em Santo André. Então Santo André sempre foi ativo em combater as infrações. Então essa frase, visite a cidade e tome uma multa, começou em Santo André. Há 35 anos já tinha essa frase sobre Santo André. Visite Santo André e tome uma multa. Aí os outros municípios ficaram com inveja e meteram câmera também e pegaram esse jargão, mas iniciou lá em Santo André. Então o que ocorreu? A princípio, né, no primeiro vídeo aí, o político, ele abordou, disse que a viatura também estava errada, colocou a viatura em cima do guincho. Na verdade, na minha humilde opinião, isso acaba degrinindo a imagem do agente de trânsito.
Porque se a viatura está com problema, de boa, vai lá no secretário direto, secretário de trânsito, transporte, e se é a viatura da GCM, vai lá direto no secretário de segurança. Então o político ir na rua para querer prender viatura, sei lá, esquisito, mas acontece. Quando fala-se em like, é lógico, todo político precisa fazer o seu merchan político e ir para as ruas, fazer o trabalho político, o trabalho de marketing, mas de boa. Servidores públicos, né? Não dá para ficar debatendo com o servidor público na rua. Chama o secretário, anota, né? Faz por escrito, chama o secretário da pasta e faz a denúncia devida. E outra coisa, né? É um ato administrativo. Dá para ser punido? Pode. Se for culpa do agente de trânsito, o agente de trânsito será punido. Eu acho difícil ser culpa do agente de trânsito. Geralmente é culpa da gestão. Se houver a infração. Nesse caso, era uma viatura moto, que estava com uma das letras, segundo consta lá no vídeo, ilegível. Vocês vão ver no videozinho. Mas se a placa está ilegível, vocês sabiam. Não sei se vocês sabiam, né? Está ilegível lá, a tinta descascou. É só pegar uma tintinha com um pincelzinho, tinta preta, pintar na hora, a moto é liberada, tá? Então, além das prerrogativas, nesse caso, a moto seria liberada. Sei lá, então é agulha no palheiro, né? Sei lá. Então vamos lá. Por que eu faço esse vídeo? Eu já fiz outros vídeos em relação a Blitz. Concorda ou discorda? Lógico que eu concordo. A Blitz tem que existir. Lei 14.599 dá a prerrogativa para os agentes de trânsito, para o município, na realidade, de fazer a fiscalização. Antes não existia essa prerrogativa. Já falei milhares de vezes, não existia essa prerrogativa. Agora ela existe. Se essa prerrogativa está com o município, evidentemente o secretário, por delegação, ele delega aí aos seus agentes da autoridade, né, a fazer as blitz. Ordem de parada, não é coercitiva, lembra? Não é coercitiva, é ordem de parada. Abordou, parou na realidade, apresenta documento de identidade, de CNH, né? Documento pessoal, documento do carro, se tiver tudo em ordem, liberado. Mas quando o cidadão diz que não deve haver isso, tem que prender bandido, também concordo, tem que prender bandido. E o secretário foi deu uma ênfase muito positiva nesse sentido. Carro de bandido e carro de trabalhador é levado ao pátio devido ao documento, isso é verdade. Não tem por que falar o contrário. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? Eu falo para os políticos, gosto muito dos políticos que vão à rua, né? Político ativo, mas é like ou não é? Lógico, todo político que vai à rua fazer live é like, não tem como ser diferente. Só que o problema dos likes aí é dinheiro público. Vocês sabem que tudo é dinheiro público, é o próprio dinheiro público que paga para qualquer político ir às ruas e fazer vídeo. Ele tá a serviço, né? Então o que eu gostaria sempre de deixar sempre claro aqui, admiro o trabalho de todos os políticos, todos eles. Guarulhos tem bons políticos, o Senado Federal tem, a Assembleia Legislativa tem bons políticos, mas tem tanta coisa para fazer. Fiscalizar blitz, no Rio de Janeiro tem lá a equipe lá também que faz um escarcéu danado nas ruas do Rio de Janeiro, dizendo que tem máfia, disso e daquilo. Gente, eu particularmente acho que se tem máfia, alguém tem que sair preso em flagrante delito. E eu não vejo ninguém saindo preso em flagrante delito, seja servidor da GCM, do trânsito. Tem máfia? Eu acho que máfia é sinônimo de crime. Se é sinônimo de crime e é um flagrante delito, dá voz de prisão e leva todo mundo para a delegacia. Eu acho que tem que ser feito dessa forma. E não está sendo feito dessa forma. Eu venho aqui em defesa simplesmente da função de agente de trânsito. Temos a prerrogativa. Então não tem que discutir se é legal ou se é imoral. É legal, artigo 280, lei 14.599, acabou, meu. Foi abordado, documento atrasado, pátio. Aí, qual que é a questão? Mas é o trabalhador. Gente, lembra? A blitz para todos. Não está escrito no para-brisa de nenhum veículo se o cidadão é ou não trabalhador. Aí eu vou deixar mais uma dica, o porquê os veículos estão sendo levados ao pátio por documento atrasado. Vocês já ouviram falar, eu também já fiz diversas lives dizendo que quando os veículos têm problemas de natureza, equipamento obrigatório, por exemplo, pneu careca, muitos dos problemas das abordagens, o cidadão ele pode sanar o problema na hora. Pneu careca, se der para sanar na hora, pode. E ainda que, se o cidadão não consegue sanar o problema na hora, se esse veículo apresentar condições de segurança para ir embora para casa, o agente lavra o auto de infração, restringe o documento online e dá o prazo de determinados dias para que o cidadão apresente o veículo em vistoria
e essa restrição acaba saindo. É possível? Isso é possível. Dado a essa prerrogativa dos condutores de poder rodar até com o pneu careca, qual é a primeira coisa que os agentes da autoridade de trânsito fazem hoje? É puxar a placa. Ah, mas e não dá para ver outra coisa? Dá, mas primeiro puxa a placa, porque puxando a placa, pelo levantamento da placa, como diz que não prende bandido, quando você faz o levantamento da placa, você já vai saber se o carro é produto ou não de furto. É um serviço de segurança pública junto com segurança viária. Os dois andam em conjunto. Toda vez que o agente da autoridade faz o levantamento da placa do veículo, automaticamente no sistema do agente vai retornar se ele é caráter geral, se ele é produto de furto, produto de roubo, e aí? Então, todas as blitz, todas que eu conheço hoje, da parte do agente da autoridade de trânsito fazer o levantamento da placa. E através do levantamento da placa, mas só está fazendo levantamento da placa para saber se o veículo está atrasado. Negativo, quando cai no sistema, seja da Polícia Militar, ou o sistema que a GCM usa, ou que os agentes de trânsito usam, automaticamente saberemos, né? Eu também sou agente de trânsito, saberemos que o veículo é ou não produto de furto. Então, isso é um serviço de segurança. Ah, mas não prenderam nem o carro, porque não era roubado e não tinha produto de furto. Automático, é automático. Ah, mas viu se tem droga? Depende de quem está fazendo a blitz. Se ela for voltada à segurança pública, vai dar geral no carro, fazer a revista. Mas não é a função dos agentes de trânsito fazerem revista nos carros. Então, é difícil realmente os agentes de trânsito abordarem e fazer revista. Até porque, quando se faz a crítica de que não pegaram arma, não pegaram droga, às vezes, se o agente de trânsito falar para o condutor que vai dar geral no carro dele e nele, ele vai falar que o agente de trânsito não tem a competência. E realmente, lembra, essa abordagem coercitiva, eu acho que também não tem, fica aí para a polícia militar. Mas em questão do carro, anda certinho. Eu dou até exemplo, nós estamos em agosto, eu tenho 4 placas distintas aqui na minha casa. 4 placas distintas que todas elas vencem em julho, perdão. Vence agora em agosto. 1, 2, 3, 4, vence agora em agosto. E uma, não, 3 em agosto e uma em setembro. Pô, tanta placa para licenciar, licencia uma e anda só com uma. Porque se for pego rodando, vai ser autuado e o carro vai para o pátio. Então, eu acho muito estranho. Então, eu vou colocar 2 vídeos para vocês depois aqui. Eu vou deixar os vídeos girando e vou fazer comentários só escrito. Depois desse vídeo, eu vou colocar os 2 vídeos e fazer comentários só escrito. Então, são 2 situações distintas. Parabenizar já o secretário de Santo André, porque um secretário que se preze, ele está junto com a sua equipe, né? Junto com a sua turma, né? O seu pelotão, o seu batalhão, seja o que for. Então, o secretário de segurança, se eu não me engano, é o Seco. Ele esteve no local e ele foi lá sanar o problema, falar em nome da instituição, porque não é o agente de trânsito que responde. É a instituição, e a instituição é a prefeitura, e ele é o secretário para SUS de segurança do município de Santo André, e ele esteve presente, e achei muito legal. Parabéns, secretário de segurança de Santo André, isso é legal. Eu gostaria que todos os secretários de todos os municípios do Brasil, quando tivesse ocorrência desse tipo, se deslocasse para o local e debatesse com o político, seja lá com quem for, sobre as prerrogativas do município, porque não dá para ficar nas costas do agente de trânsito, porque muitas vezes o agente de trânsito, eu vejo lá no Rio de Janeiro, é até ofendido, e levanta a voz e recebe voz de prisão, uma coisa louca, louca, louca. Receber voz de prisão porque está fazendo o seu dever, né? Constituído por lei federal. Então é uma loucura que a gente acaba não entendendo. Então, para você que acha que o agente de trânsito não tem o poder, não tem a competência para fazer blitz, esquece. Isso aí já foi sanado. Então existe lei para isso. Eu gostaria que fosse entendido. E quando você fala em político, seja ele qual for, eu não vou ficar falando nome porque eu não quero, não sou contra nenhum político, nenhum trabalho de político. Mas o ano que vem tem política. 2016 tem eleições e, evidentemente, é necessário pegar um gancho numa falha da sociedade para fazer like. Isso é verdade, ninguém há de discordar. Então, toda vez que você defende um fato social no qual um percentual da sociedade se envolve com isso, ou seja, existem muitos milhares de infratores no Brasil. Isso dá ibope? Dá ibope.
Defender infrator, dá ibope. Defender quem faz uso de maconha, dá ibope. Defender quem faz uso de álcool, dá ibope. Lógico que dá ibope. Esses caras votam também, e isso é ruim. Então nós que somos, eu que sou da área do direito, sou servidor público, já tentei ser político, então na realidade o que nós temos que fazer? Temos que agir pelo certo, pela legalidade. Não tem como fugir da legalidade, até porque quem está nas ruas como político é um legislador, ele faz a lei. Então como que o legislador está na rua dizendo que não pode cumprir a lei? Tem que cumprir a lei. Então o agente de trânsito, quando ele está nas ruas fazendo as fiscalizações, as blitz, ele está cumprindo a lei. Então, como chegar no agente de trânsito e falar que ele não vai cumprir a lei? É lógico, não pode prevaricar? Não pode. O fato de ter que fiscalizar o guincho, eu falo até para os meus amigos, que hoje eu estou interno, mas já estive na rua. Meu, quando o guincheiro chegar, pede o documento do guincho. Pede a CNH do guincheiro. Tem que pedir. Eu acho que deveria ser... É que determinados departamentos não tem o POP, né? No POP tem que exigir isso. Todo guincheiro que chegar no local de remoção, documento do guincho e CNH do guincheiro. Eu acho que isso deveria ser obrigatório. Tem que ser obrigatório, é lei. E as viaturas também. Aqui, na realidade, as viaturas, quando saem da base, já tem que ser feito o checklist. Eu acho que toda instituição, ela determina que uma viatura tenha que fazer o checklist. E às vezes alguma coisa passa batido, passa. Lá no caso era uma letrinha A, que estava um pedaço da tinta comida, e deu aí como placa ilegível, disse que vai prender, era só passar uma tinta lá, não precisava prender. Além das prerrogativas do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, são muitas coisas desnecessárias. Eu acompanho um menino, que ele é um cientista político, é Yuri o nome dele. E por isso que eu faço os vídeos fazendo alguns debates. Deixa eu ver se eu acho aqui. Yuri... Ele é um cientista político, eu acompanho ele, é muito legal. E qual que é o papel dele? Ele coloca nas redes sociais dele o quanto custa os políticos. É por isso que, sinceridade, a gente acaba guardando isso, que todo político, né, ele usa verba para fazer engajamento, fazer propaganda na rua. Todo político que sai na rua para fazer vídeo, seja ele qual for, vamos falar do Senado, da Câmara, né, do Senado Federal, ele usa verba pública. Então usar verba pública para ir contra o servidor público, eu não sei o porquê. Então, teve um outro cidadão que o acompanhou, não sei se é político ou se quer ser político, que diz lá o que é legal, o que é imoral. Legal é legal, lei é lei. Você está usando a lei, como pode ser imoral usar a lei? Está usando a lei, como pode ser imoral? Então tem que rever. Um conselho que eu dou, eu deixo sempre aí para os meus amigos políticos. Meu, se você é político, se você é legislador, não vá às ruas criticar a própria lei. Muda a lei. Tem que mudar a lei. Eu já falei, eu acompanho muito o senador Cleitinho, já falei aqui, falo em diversos vídeos, acompanho muito o senador Cleitinho, acompanho alguns vereadores. Sempre gostei do senador Cleitinho, desde quando ele era vereador, passou a ser deputado, hoje senador. Mas ele não gosta de agente de trânsito também. Ele já falou lá, que lá em Divinópolis, onde o irmão dele é prefeito, e ninguém poderia multar, não tinha que dar o poder de agente de trânsito multar, olha que absurdo, né? Isso é uma arbitrariedade, que se o projeto de lei dele não passasse no Senado, se não fosse aprovado, não virasse lei, ele mesmo ia pedir para o irmão dele proibir agentes de trânsito de fazer multa. É um absurdo, olha, então é uma lei federal. Então como pode um senador ir contra uma lei federal? Um senador saiu de lá, da Casa de Lei, né? Senado, lembra? Somente a União pode legislar sobre transportes e trânsito, somente então a União pode fazer isso, lógico. Então, se um senador, se um deputado federal, o estadual não, porque não pode mudar a lei de trânsito. Um deputado federal, um senador quer mudar a lei de trânsito, ou não gosta da lei de trânsito, faz uma lei nova. Revoga essa. Vamos lá. Não é para prender um veículo com documento atrasado. Que legal. Muda o artigo 230. Não é mais obrigatório licenciar o veículo. Olha aí que legal. Quando compra, vai lá, fala para o Senado Federal lá, o Congresso, na realidade, o Congresso Nacional, que inclui deputados, os deputados federais e os senadores, vamos lá pedir uma lei para não existir mais a taxa de licenciamento, ou seja, compra o carro, licencia uma vez só e acabou, não paga mais nada. Do senador Cleitinho. Ah, que absurdo, é contra o IPVA. Meu, é contra o IPVA? Chega lá em Minas, lá, conversa com o governador Zema e fala, ó, vamos isentar o povo de Minas de IPVA. Ninguém mais vai ter um carro
apreendido pelo IPVA. Porque o questionamento é, quando compra paga imposto e todo ano tem que pagar imposto sobre propriedade. É propriedade. Então, ao invés de sair às ruas e criticar o servidor público, muda as leis. Tem que mudar as leis. Lembrando que a competência para alterar o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, é competência somente da União, ou seja, do Congresso Nacional. Maioria, né? Faz lá. Não custa nada. Então, eu fico triste de ver esses videozinhos. Aí o próprio secretário de Santo André fala lá, né? Vocês querem lacrar. E na realidade eu tenho que concordar com o secretário de Santo André, dizer que essas lives é somente para lacrar. Elas não resolvem nada, não ajudam em nada. Então, o que tem que fazer? Alguns vídeos culturais nos quais os condutores não cometam infrações de trânsito. Ah, mas o coitado está trabalhando. Então, o coitado não deveria pagar a taxa. Eu acho que o coitado realmente está trabalhando, ele deveria ser isento da taxa. Mas ninguém quer falar de isenção de taxa. Só quer falar para o cara continuar andando errado. Então, em Guarulhos mesmo, já foram apreendidos veículos com 300 mil de multa, 500 mil de multa e o cara está rodando. É o cara que vai continuar rodando e vai bater no seu carro, tendo o carro dele com 1 milhão de multas, 500 mil de multas, e não vai de pagar. O secretário lá também falou algo interessante. Vai lá falar com a mãe das pessoas que foram atropeladas na avenida por um condutor infrator. Ah, mas são outros tipos de infração. Infração é infração. Do artigo 162 até o artigo 255, salvo engano, não é isso, do 162 até o 255 do Código de Trânsito trata das infrações. Tem infração para todo tipo. E geralmente os sinistros de trânsito, né, os antigos acidentes, os sinistros de trânsito, eles ocorrem por culpa 80% do condutor. Ou é falha no comportamento do próprio condutor, ou é falha na manutenção do veículo, e aí vai. Ah, mas documento atrasado implica no quê? Documento atrasado implica em arrecadação, eu concordo. Mas, se existe a lei que você tem que pagar o seu licenciamento uma vez por ano, essa lei precisa ser cumprida. Salvaguarda se o político, ao invés de tentar impedir o trabalho do agente de trânsito no Brasil, ele colocasse um projeto de lei para isentar. Tem que isentar o proprietário de veículo de pagar a taxa de licenciamento. Do IPVA, do seguro obrigatório, eu acho que não. Apesar que o seguro obrigatório é uma discussão à parte, né? Porque o seguro ele serve para indenizar e muitas vezes não indeniza, é uma dor de cabeça terrível, mas é outra polêmica. Mas isenta o cidadão da taxa de licenciamento. Faz só em São Paulo. Pode fazer só em São Paulo? Pode. Porque a taxa de licenciamento de veículo é de Estado. IPVA é Estado. E aí? O Estado vai abrir mão da cobrança de IPVA. Olha que legal. Ou vai cobrar um percentual melhor. Cobra 1%. Acho que a média Brasil é de 3,5% a 5%. Fala que o Estado de São Paulo vai cobrar 1%. Lembrando que o licenciamento é prerrogativa do Estado, o IPVA é prerrogativa do Estado de arrecadar, né? E os municípios não podem fazer nada sobre isso. Lembrando um amigo, né? O amigo vereador aqui do município, fala amigo porque ele é que nos representa, ele fez um videozinho também indignado, também falei sobre isso, que o veículo dele foi apreendido em um sábado, numa blitz, e ele, segundo ele no vídeo dele, ele fala que pagou na hora e o veículo não foi liberado. Pode isso, Arnaldo? Pode, infelizmente. Tem a prerrogativa de pagar na hora? A legislação não fala isso. Se você pegar lá o artigo 230, até o 275, 271, se você existe algumas prerrogativas, né, para que o agente de trânsito leve o seu carro ao pátio. Só que o que acontece? Pneu careca, por exemplo, pneu careca. Qualquer tipo de infração que você possa sanar no local, a lei diz que o agente da autoridade de trânsito não pode levar o seu carro ao pátio. Ele não pode, sob pena de abuso de autoridade. Ele não pode. Isso quando trata-se de equipamento obrigatório, que não coloque aí o perigo na via pública. Então, pneu careca, às vezes é um retrovisor, mas é o agente de trânsito que vai fazer a análise. Ou você arruma na hora, ou o agente de trânsito faz a vistoria e detecta que não há risco para que você saia do local que você está e vá até a sua residência, guarde o carro, arrume e depois
vá fazer uma vistoria e após essa vistoria, a restrição que é feita no sistema, né, ela seja retirada. Só que qual é o problema? A legislação, ela prevê o quê? No caso de documento atrasado, artigo 230, inciso 5º, o agente de trânsito não pode liberar. Não pode. Então você tem ideia? Toda vez que qualquer agente da autoridade de trânsito, seja ela agente de trânsito, GCM, Polícia Militar, te abordou e constatou que o seu veículo está com o documento atrasado, ainda que ele queira, ele não pode liberar. É expresso em lei. Então essa é a única infração que o agente de trânsito não pode liberar o seu carro, sob pena dele cometer um crime, um ato administrativo ilícito. Então, você acha que o agente de trânsito ele vai correr o risco, ele tem que correr o risco? Não. Quem tem que correr o risco é o condutor, quando ele não licencia o veículo e ele continua dirigindo. Então ajuda ele. Então, sair na rua para criticar o agente de trânsito, mais uma vez, estou fazendo essa live aqui pelos 2 videozinhos que estão na internet, políticos que foram até Santo André e discutiram com a agente de trânsito, dizendo que é absurdo, blá blá blá, e que tem que mudar. Tá, tem que mudar. Enquanto não muda, tem que fiscalizar, e essa fiscalização acaba levando os veículos para o pátio, não tem o que fazer. Agora, se o pátio não abre de sábado, se o pátio não abre de domingo, se o valor do guincho é caro, é uma outra discussão administrativa que dá para fazer antes da concessão. Então, quando faz a licitação para o pátio, então tudo isso os políticos têm que ver antes. Deixa eu dar uma olhadinha nesse contrato aqui. Ah, o cara leva 10 motos em cima do guincho e quer cobrar os 10. Meu, tá no contrato, tudo é contrato. A empresa que presta serviço, ela tem que prestar o serviço de acordo com o contrato. Eu ainda não vi nenhum político chegar numa blitz com um contrato de concessão na mão. E é público, pega o contrato de concessão e vê qual a prerrogativa lá do pátio, em pegar o seu carro e levar para o pátio. Então, no caso do vereador aqui que teve o carro apreendido, eu lamento, mas ele mesmo falou no vídeo que ele fez o pagamento na hora e mesmo assim o carro dele foi para o pátio. É certo ou é errado? É certo, por quê? Quando o agente da autoridade de trânsito ele aborda o veículo, então pense bem. O cara saiu da casa dele com o documento atrasado, ele não sabia, não importa. Saiu da casa dele com o documento atrasado. No ato da abordagem, no ato da consulta, o que aconteceu? Foi feita a consulta e o carro está com o documento atrasado. Certo, ele mesmo comprovou que fez o pagamento posterior. Então, o que ocorre? Documento atrasado, quando o agente da autoridade fala para ele assim, a partir desse momento seu veículo está retido, ele será removido, acabou a história, já está sob custódia, ou do estado ou do município. Ah, mas eu vou pagar. Então, lembra, saiu de casa, está rodando com o documento atrasado, já cometeu a infração, foi abordado. Quando o agente da autoridade te fala assim, o seu veículo está com o documento atrasado, será retido e removido, já está sob custódia. Já está sob custódia, acabou. Ah, mas tem que esperar o guincho. Não, já está sob custódia por documento atrasado. É diferente de pneu careca. O pneu careca você pode sanar, o retrovisor, uma lâmpada. Mas o documento atrasado, a lei não diz que você pode sanar. Mas você foi lá e pagou. Tá bom, o agente da autoridade de trânsito vai te dar a prerrogativa. Tá bom. O agente não deve falar para você que se você pagar, vai ser liberado. Ele vai ter que dizer se você pagar o documento. E se constar no meu sistema, aí será liberado. É o que diz a lei. É lógico. Muitas coisas que eu fico indignado, e é verdade, converso até com alguns amigos. Muitas vezes ocorre, o cidadão saiu de casa e já pagou o documento. Um exemplo, eu paguei meu documento da moto, hoje é sexta. Paguei quinta, ontem. E o documento ainda não virou. Então, no sistema, ele ainda não virou. Mas eu posso andar até o último dia desse mês, que é 31 esse mês, posso andar até o último dia desse mês. Então, estou dentro da lei. Mas se de repente eu paguei no dia 31 e quero sair no dia 1º, eu paguei, estou com a taxa na mão. Mas o documento ainda não virou no sistema, se eu for abordado, minha moto vai presa. Documento atrasado, mas eu já paguei. Mas o que manda são os meios que o agente da autoridade tem para a consulta. Ah, mas eu entrei no site da Fazenda e já consta licenciamento. Mas o Detran é que vira. A Fazenda que recebe, Fazenda Estadual recebe a taxa, repassa ao Detran e o Detran faz a emissão do documento. Então, enquanto não estiver no sistema online, que é o carteira digital, ou enquanto eu não estiver na posse desse documento, eu estou irregular, não posso andar, não adianta.
Ah, mas tem policial, tem agente de trânsito, tem GCM que libera. É outro papo. Se você pagou, tá pago, apresentou a taxa, isso dá para consultar também, viu galera, pela internet. Se eu entro no site da Fazenda Pública, jogo lá a placa, Renavan, você pode fazer isso. fazendapublica.sp.gov.br, você joga lá a placa aí Renavan, aí a Fazenda diz lá, veículo licenciado 2025. Então a Fazenda recebeu, o sistema da Fazenda virou, ela já comunicou o Detran. Só está faltando o Detran imprimir o documento. Pode liberar? Aí vai de cada agente. Mas por que muitas vezes o Detran não libera? Já falei isso 1000 vezes. Isso é um absurdo. Então a culpa não é do condutor. Eu acho que tem que liberar, nesse caso. Eu acho que tem que liberar. Por quê? Às vezes o cidadão paga o licenciamento, que você paga online, a Fazenda processa o licenciamento, joga no sistema que está licenciado, quando ela emite essa informação para o Detran, eu vou falar de maneira mais grosso, eu acho que faz uma varredura no sistema, tudo que é nuvem, né, esses arquivos de nuvem, o sistema busca, em âmbito nacional, e pode aparecer alguma multa que estava escondida. Se aparece essa multa, por exemplo, eu estou em Itanhaém hoje, e apareceu uma multa do Paraná, que eu fui viajar para o Paraná. Quando eu paguei na Fazenda e o Detran virou o sistema, que aí vira o sistema nacional, apareceu uma multa do Paraná, e eu nem sabia. O Detran não emite o documento. E às vezes o condutor, o proprietário do veículo, nem sabe dessa multa, ele não sabe que existe, não foi comunicado. Multa federal, às vezes demora, às vezes nem chega. E ele fica de mão atada. Então ele pagou o documento, o sistema Fazenda virou, emitiu para o Detran a informação, o Detran girou o sistema, o Detran encontrou uma multa na nuvem que o condutor proprietário não sabia e ela não vai expedir o documento. Isso é culpa do proprietário? Não. Isso é culpa do agente de trânsito? Também não. Então os políticos deveriam resolver isso. Fazer com que o sistema de processamento seja nacional, online, igual era na pandemia. Ninguém tem saudade da pandemia, né? Mas na pandemia aconteceu um sistema que ajudou muito. O sistema de compensação automática. Você pagou e na hora está no sistema. Então, é difícil. E alguns condutores têm esse privilégio de pagar e na hora já cantar no sistema lá na carteira digital. Mas lembra, se aparecer alguma multa no sistema, esse documento fica impedido. O Detran não emite o documento e para todos os efeitos, não é que seu carro não está licenciado, embora conste lá licenciamento, você não está portando. Eu já tenho discussão com diversas pessoas, amigos, né? E eu acho assim, é o que é a legalidade. Ó, tá andando com o carro e o veículo está atrasado, não tem problema. Não tem o porte porque está atrasado, pagou na hora. Aí o agente de trânsito tem como consultar se a Fazenda virou. Aí tá lá na Fazenda Pública, licenciamento 2025, pago. O Detran não emitiu o documento. Aí eu volto a dizer, artigo 133, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor é obrigado a estar portando o CRLV, Certificado de Licenciamento e Registro Veicular. Certificado de Registro, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Veicular. É obrigado a estar portando, físico, ou apresentar online. Se ele não está portando e não estiver online, o artigo 133, parágrafo único, traz uma outra prerrogativa, dizendo assim, ó, caso o agente da autoridade de trânsito tenha meios de consulta, ele pode isentar o condutor de apresentar o documento. Ele pode isentar. Pode, aí poderia liberar. Então, o agente da autoridade de trânsito tem que ter meios de consulta. E eu acho que todos que fazem abordagem têm esse meio de consulta. Só que tem um conflitinho aí. Do artigo 230 e o artigo 232, o 230 fala que você é obrigado a ter o documento, apresentar licenciado, tal. Mas eu não tenho o documento em mãos, mas eu sei que está licenciado. E o agente da autoridade de trânsito tem meios de consulta, ele consultou, tudo bem. Ó, seu carro está licenciado, só que eu vou te autuar porque você não está portando, tudo bem? Putz, é meio conflito, né? O 133, parágrafo único, diz que se o agente da autoridade de trânsito tiver meios de consulta e nessa consulta for constatado que o carro está licenciado, ele vai eximir o condutor de apresentar o documento. E aí será se ele pode usar o artigo 232 dizendo que está licenciado, mas não está portando o documento? Ah, eu vou liberar, mas eu vou multar. Eu acho uma discrepância. Por quê? São dois artigos da mesma lei que se conflitam. Artigo 133, parágrafo único, e artigo 232. Isso se o carro estiver
licenciado. Juntou os dois, cara. Pega o que beneficia o cidadão e libera. Isso aí, pra mim, é o que é o correto. Quando 133, parágrafo único, conflitar com o 232, pega o mais benéfico aí e favorece o condutor. Eu acho isso legal. Mas fica aqui a minha indignação de políticos estarem indo à rua, tentando fazer o seu trabalho aí, né? Mas jogando a carga para cima do servidor público. Isso é um absurdo. O servidor público está respaldado em lei constitucional, em lei federal, lá no artigo 144, parágrafo 10º da Constituição. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.513, é lei federal, então é infraconstitucional a lei federal. E tem aí também, o Código de Trânsito foi alterado há pouco tempo atrás, a Lei 14.599, que nos trouxe aí a prerrogativa de exigir dos munícipes, dos condutores, documento do carro. Outra coisa que eu vou deixar vocês alerta. Será se os políticos gostariam que, exemplo, hoje eu trabalho no sistema de monitoramento, sistema de câmeras. Eu trabalho à noite, mas o sistema ele funciona 24 horas. Olha que interessante. A legislação, ela prevê que o agente da autoridade de trânsito pode fazer lavrar o auto de infração sem abordagem. Logo, então bastava, não precisa fazer blitz, por exemplo. Bastava os agentes de trânsito se posicionarem em determinados locais de grande movimento e fazendo levantamento da placa. Placa X, opa, atrasado, multa. Placa X, atrasado, multa. Aí veja bem, imagina o carro passando 10 vezes pela mesma avenida, onde sempre tem agente de trânsito, e esse agente de trânsito aplicando 10 multas. Seria viável? Isso aí seria absurdo. Então, se aplicou a primeira multa e a medida administrativa é remoção, quando houver abordagem, multa a primeira vez e remove. Não precisa multar 10 vezes, mas poderia. O agente de trânsito poderia multar 10 vezes. Porque a lei, ela dá essa prerrogativa ao agente da autoridade de trânsito de fazer a autuação sem abordagem. Cinto de segurança. Tem que abordar? Não precisa abordar. Quando abordar, legal. Quando não abordar, vem em movimento, impossível a identificação do condutor. Então, gente, pelo amor de Deus, ajuda nós aí. Sem polêmica. Então, eu vou parabenizar aqui mais uma vez o secretário de Segurança, secretário para a Sul de Segurança de Santo André, que em meio a esse entreveiro aí, foi ao local e defendeu os seus agentes. Isso é muito importante. Secretários, né? Seja de trânsito, seja de segurança, é muito importante não deixar o agente de trânsito segurar a bucha, né? Porque muitas vezes, de frente com um deputado estadual, federal, com um vereador, que muitas vezes há o debate e o agente de trânsito está investido lá da função pública, né? O meu nome é Altemar. Como agente de trânsito, eu sou o agente Santos. Eu tenho um código funcional. Eu não uso o meu CPF quando eu estou em serviço. Eu uso o meu código funcional. Logo, eu não respondo pela prefeitura. Quem responde pela prefeitura, no caso do âmbito do trânsito, é o secretário de trânsito. Hoje, o João Araújo, né, o nosso secretário em Guarulhos. Então, no caso, em tela, o secretário de Segurança Pública Santo André está de parabéns, esteve no local e depois que o secretário chegou, a história foi totalmente diferente. Totalmente. Aí chegou o secretário, a GCM estava lá, os agentes de trânsito já estavam mais tranquilos, porque infelizmente eu vi que foram acuados, então isso é um absurdo. Então, respeitem os agentes de trânsito, respeitem a Guarda Metropolitana, a Polícia Militar. Se existe blitz, é uma ordem. Eu quero a ordem de serviço, eu quero saber se é legal. Meu, o cara tá lá, trajado, com viatura, tudo direitinho. Deixa de discutir com o servidor público e vai lá no gabinete. Tenta conversar lá, não discutir, né? Tenta conversar com quem tem autoridade. Não adianta ficar tentando escrachar o servidor público na rua. E tentando livrar o infrator. É um absurdo que políticos queiram bater palmas para infrator e denigrir servidor público. Não tem lógica. Lógico. Existem mais infratores do que servidor público. Isso é óbvio. Quem vota? O infrator vota. Então, isso é muito pejorativo. Muito pejorativo. Tá ficando igual no Rio de Janeiro, né? Então, não dá. Cada um no seu quadrado. Quer mudar? Vamos legislar. O deputado tem o poder de legislar. Se é o federal, vai legislar na União. Se é estadual,
vai legislar no estado que foi eleito. E se for vereador, pode também legislar no município que foi eleito. Lembrando que, pelo amor de Deus, vereadores, vereador não pode legislar sobre transportes trans. Não pode, não pode. Ah, mas eu vi um município que não pode, é inconstitucional. Pode até votar, aprovou, gastou o dinheiro do povo. Isso acontece bastante. Mas não pode, é inconstitucional. Mas Guarulhos tem isso? Não sei. Pode legislar agora? Não sei. Olha, se já existe uma lei federal que trata do assunto, por que a Câmara Municipal vai legislar sobre o mesmo assunto? Já existe uma lei federal que trata do assunto, que é a Lei 9.503. Por que o vereador vai legislar sobre o mesmo assunto? Gasto de dinheiro público. Porque tem custo, né? Projeto de lei tem custo, vira lei, tudo tem custo. Por que não faz o seguinte? Pega a lei federal, o que diz a lei federal? Isso. Ei, prefeitura, minha função aqui, além de legislar, é fiscalizar. Vocês estão fiscalizando isso aqui, ó. Isso aqui tem causado transtorno ao município, aos munícipes. Eu tenho muita reclamação. O que podemos fazer em conjunto, Câmara Municipal e setor executivo, a favor disso? Ó, nós temos lá os agentes de trânsito, tem a GCM, mas falta o SDU. Operação conjunta. De repente é uma infração de trânsito com crime ambiental, aí leva a GCM ambiental e aí vai. De repente é um caso somente da SDU fiscalizar, mas o agente de trânsito vai dar apoio, a GCM vai dar apoio. É questão de consciência, né? Mas fica aqui o meu alerta para todos os políticos. Já não falei nome, mas todos sabem de quem é o vídeo. Vou colocar o vídeo aí para vocês entenderem. Não vai para as ruas denigrir imagem de servidor não, pelo amor de Deus. Muda a lei. Ah, já tem o projeto, então espere o projeto ser votado, ser aprovado. Vai lá na tribuna, bate o martelo na tribuna, fala que tá errado. Mas eu acho que a solução para que veículos de trabalhador, eu sou trabalhador e não ando com o carro, ou melhor, já andei muitas vezes, porque às vezes o documento vence em agosto, julho e agosto, e eu só recebo em setembro. Setembro eu tiro feito, então geralmente é final de agosto. Graças a Deus a prefeitura já pagou. Agora, dia 29, hoje é 29, a prefeitura já pagou. Então meus documentos estão tudo em ordem, olha que bom. Em setembro já vou andar com o carro certinho. Mas já aconteceu de eu esperar mesmo, virar um mês, receber e pagar e já andar 2 dias, 1 dia com o carro atrasado. Corri o risco. Mas se fosse pego, eu já tive o meu carro levado ao pátio, meu veículo da minha esposa, levado ao pátio por estacionamento indúbio, e o carro ficou lá 15 dias. Minha filha internada, guincharam o carro na porta do hospital, minha filha na UTI, e o parceiro levou o meu carro pro pátio, irregularmente, porque depois eu fui recorrer da multa, a multa não existia. É sério, Guarulhos isso, hein? Levou o carro pro pátio, guinchou, levou pro pátio, tive que ir lá depois de 15 dias, né? Esperei passar uns dias porque a cabeça estava a mil. Levou o carro pro pátio, fui lá, tirei, paguei guincho, paguei a estadia do pátio, não paguei a multa. Não paguei a multa, você acredita? Não paguei, por quê? A multa não existiu. Como assim? A multa não existiu? Não existiu. Eles erraram no preenchimento da multa. E quando eu fui recorrer, perceberam lá a cagada e sumiram com a multa, rasgaram. Como assim? E por que o carro foi preso, então? Foi removido ao pátio? Existem aberrações? Existem aberrações. Mas é o erro do ser humano. O ser humano erra. Lógico. Acabei deixando pra lá, porque aí ia sobrar. Eles também não dão muita atenção, mas deixei o processo arquivar. O carro já estava em casa, minha filha já estava em casa, graças a Deus. Era o mais importante. Mas na época eu gastei maior grana. Hoje é 2025, acho que uns 5 anos atrás, gastei quase R$2.000 com pátio e guincho. Mas faz parte. Beleza? Eu vou depois editar esse vídeo, colocar os videozinhos que eu falei. Políticos, todos vocês, ajuda nós, ajuda o poder público. Fiscalizar o poder público não é fiscalizar o servidor público na rua. Vai lá no gabinete, bate um papo com o secretário da pasta, seja de trânsito, seja de segurança, porque esse belo exemplo que eu citei para vocês aí, que é de Santo André, mais uma vez, parabéns para o secretário de segurança de Santo André. Parabéns. Foi a campo, também policial civil, foi a campo e debateu sobre a legalidade da operação. A operação, ela é legal. Legal. Então, quem não quer ter o veículo removido ao pátio, não saia de casa com ele irregular. Do artigo 162 até o 255 fala das infrações de trânsito. Dá uma pesquisa lá. E a própria lei diz o que pode e o que não pode liberar. Mas guardem. Documento atrasado, nem que
o agente de trânsito queira liberar, a lei não permite. É proibido liberar carro com documento atrasado. Você está entendendo? E documento atrasado é aquele que você não consegue apresentar o licenciamento. Está atrasado. Se puxou no sistema, está atrasado, não consta o licenciamento, ele vai para o pátio. Mas eu paguei. Aí, os deputados federais precisam ver isso. Deputado estadual também, porque faz parte do Detran. O Detran não faz a sua parte. O cara paga a taxa e o Detran demora para fazer a emissão do documento e muitas vezes não faz, porque quando o cara foi pagar a taxa no banco, não apareceu determinada multa que estava na nuvem. Isso acontece aos milhares. E a culpa não pode cair no condutor do veículo, do proprietário. Não pode, mas continua caindo. E a gente não vê político nenhum fazendo isso. Indo lá no Detran para falar com o diretor do Detran por que o licenciamento não é online, automático. Tem que ser. O licenciamento tem que ser online. Por quê? Quando você for abordado e o policial puxar lá na hora, ó, tá atrasado, puxa de novo. É a hora que você faz o pagamento, sendo online, já consta na Prodesp, já consta no Senatran, que é o sistema que os agentes de trânsito usam em todos os municípios do Brasil. Já a Polícia Militar usa Prodesp. Mas, muitas vezes, como os sistemas eles não são interligados, muitas vezes não canta para o agente no local que está licenciado. Está na fazenda lá que está licenciado, mas não virou, o Detran não deixou virar o documento de licenciamento, por isso a gente não tem esse acesso. Então, beijo no coração, bom final de semana. Hoje é sexta-feira, eu falo muito, mas essa aí, eu tive que fazer essa live, porque na realidade é um absurdo políticos irem a campo fazer crítica a servidores públicos que estão lá trabalhando. Chamem a hierarquia. Chama o diretor, chama o secretário, chama o prefeito. Vai lá na sala do prefeito, vai lá na sala do secretário, junta lá o diretor, explica se as abordagens são corretas, se está dentro do padrão, se o agente de trânsito pode fazer isso. Fala lá pro secretário por que essa viatura saiu pra rua com pneu careca, sem farol, sem seta, para que o secretário possa te explicar. Não é o agente de trânsito que tem que explicar. O agente está trabalhando. É lógico, tem também a sua responsabilidade, mas a hierarquia é que vai te responder, você político que quer aí, não sei se lacrar, fazer like ou não. O próprio secretário falou isso, não é eu que estou dizendo. Quer lacrar? É só like, só like. Só like não vale. Lembrando que é dinheiro público que está indo aí pro ralo. É propaganda política e é dinheiro público. Depois eu vou colocar o link do cientista político que eu acompanho, e ele fica falando tudo que o deputado estadual, quer dizer, isso é informação pública que está no site, né? Seja do Senado, seja da Assembleia, tá lá quanto o seu político que você votou, quanto ele gasta e no que ele gasta. E o político tem verba pública para fazer vídeos na internet. Tem, tá lá. Beijo no coração, fiquem na paz, Sassá do Trânsito. Siga aí as nossas páginas nas redes sociais, Sassá do Trânsito Oficial. O pessoal fala porque que eu não monetizo, eu não tenho tempo para essas coisas. Monetizar dá trabalho. Não gosto. Tem que patrocinar, não gosto. Quem quiser assistir, assiste aí. Quem quiser criticar, faz a crítica. Quem quiser repassar, putz, seria maravilhoso que você repasse o vídeo, se for útil na realidade, né? Porque na internet tem tanta porcaria, né? Tem tantos videozinhos porcaria que viralizam. Mas quando é informação, quando é cultura, principalmente essa voltada ao trânsito, geralmente não viraliza. Mas não tem problema, eu continuo fazendo os meus vídeos e continuo postando. Então estamos aí. Franciele, eu tô vendo a Franciele, nem dei oi aí pra quem está nos assistindo. Me desculpa, galera, que eu fiquei meio revoltado com esses videozinhos aí que eu vi sobre fiscalização. Então tô vendo a Franciele aí. Espero que seja a Franciele, filha do Roberto e da Neguinha. É você mesmo, Franciele? Roberto Silva, Franciele Silva, tô vendo pequenininho. Franciele, trabalhei com o pai da Franciele. Vi a Franciele pequenininha. Quando eu era feirante, né? Anos 80, fui feirante aí por muitos anos. O nome Sassá do Trânsito veio realmente da feira, né? Então trabalhei um tempo aí com o Roberto. Meu primeiro registro em carteira foi com o Roberto Dias da Silva, o esposo da Neguinha, né? Carinhosamente chamando de Neguinha. Os pais aí da Franciele. Então, prazer em te ver aí, Franciele. Espero que seja você. Depois eu vou dar um oi pra ti aí. Então, a minha dignidade nasceu na feira, trabalhando, vendendo roupa, carregando caixa, vendendo fruta. E o nome Sassá do Trânsito veio da feira. Eu tenho muitas alegrias da feira. Vocês não têm ideia das alegrias do tempo de feira. Muito legal. Mas hoje, graças a Deus, sem pegar peso, sou agente de trânsito. Não quero mais pegar peso, não. Já peguei muito peso na minha vida. Então, chega de peso.
Então fiquem na paz, Deus abençoe. Bom final de semana. Amanhã é sábado, amanhã eu trabalho. Como são 11 horas, vou dormir tarde, né? Porque estou em casa, tem muita coisa para fazer. E a gente vai debatendo. Deixa a sua opinião. O que você acha de blitz? O que você acha de veículos apreendidos? Certo? Errado? Deixa embora? O que você acha? Deixa o carro com o documento atrasado embora? Se deixar o carro com o documento atrasado, tem que deixar o pneu careca, sem retrovisor. Basta de conservação em geral, né? Aquele que tira a vida de muita gente. Ah, mas documento atrasado não atrapalha ninguém. Ah, tem que pensar, né? Ciência política. É imposto. É taxa. O governo vive de taxa, vive de imposto. Se você parar de pagar, então se você para de pagar o licenciamento, tem que parar de pagar IPVA também. Parar de pagar o seguro obrigatório. Aí para de pagar tudo. Você concorda? Discorda? Não sei. Liga pro seu político e fala para ele apresentar um projeto de lei que isente você do IPVA. Lembrando que IPVA é competência estadual, mas se for para isentar o Brasil todo, você sabe que o governo leva dinheiro, viu? Todo IPVA que você paga, embora você pague para o Estado arrecada, repassa um percentual para o governo da União, né, para a União, governo federal, e também repassa um percentual para o município. O repasse para o município é de acordo com a quantidade de veículos registrados no município. Guarulhos, por exemplo, tem quase 800 mil veículos registrados e tem um percentual que é repassado. E isso está em diário oficial, tá? Eu estou falando não. É lei, né? É lei. IPVA, o governo tem que repassar para o município e o município tem que investir essa grana em segurança viária também, tá bom? Mas beijo no coração, o pessoal não gosta que o Sassá fala, mas eu falo assim mesmo, tá bom? Beijo no coração, vou editar esse vídeo e vou colocar os 2 videozinhos que eu falei, onde políticos foram às ruas em Santo André fazer crítica ao trabalho dos agentes de trânsito de Santo André e também da Guarda Civil Metropolitana e, mais uma vez, parabenizar o secretário de Segurança de Santo André, que foi a campo defender a causa e defendeu maravilhosamente. Beijo no coração, fiquem na paz, Deus abençoe. Tchau. Nunca peguei um cara e falei assim, ó, você não pagou IPVA. Não, você acha não, ele pode aprender. Olha, é isso, tá perfeito. Carro de trabalhador ou de criminoso irregular é preso. Eu não posso fazer nada, mas eu tenho todo o direito. Preso também. Tenho todo o direito como deputado. Esse discurso então não vira, né, meu? Mas beleza, é isso. Eu esperava de vocês pelo menos na cabeça dele. Carro de trabalhador irregular não pode ser preso. Pode, eu explico em todos os meus vídeos. Pode ser preso carro irregular, porque está no Código de Trânsito Brasileiro. Eu não acho que vocês tinham que tirar as coisas e sair daqui. Eu estou questionando o secretário, não estou questionando você. Carro de trabalhador, se está errado, tem que ser multado. Só Porque eu venho. aí vocês vão entender que a Guarda Municipal, o COI, a Polícia Militar trabalha aqui na Blitz, trabalha lá no Pancadão, trabalha em qualquer adega que está fazendo barulho, em qualquer paredão que é construído, A gente vai ver um pancadão aqui agora, ó, o secretário firmou o compromisso que o pancadão aqui na cidade eles vão fiscalizar. Pode deixar que eu vou estar no pancadão. Não, estamos fiscalizando. Quantos bandidos arrumou? Isso aí, ó, vem cá. Eles têm o direito de fiscalizar. Eles têm o direito de fiscalizar. Mas o bandido não foi preso. Vamos fazer o seguinte, eu tenho como conseguir a contabilidade dos documentos falsos, dos criminosos procurados. A gente existe. O Gustavo tem aquele nome falso que era delegado de polícia e foi preso aqui. É isso aí. Mas o problema é que a nossa briga aqui é pra pegar bandido. Pegou bandido? Parabéns. Mas pegou o trabalhador e a lei deixa pegar, eles estão certos. Mas a moto pode estar lá. Ele só não pode desacatar, não pode xingar, ele tem que obedecer. Se o carro estiver errado, vai ser apreendido. Agora, Tudo bem. ó, vem cá. Nós vamos Antes de aqui. prender carro de trabalhador, é conversa pra ter like. Não é pátio, é concessão. A prefeitura nem ganha. O pátio é concessão. Qual é o seu nome mesmo, irmão? Ele é o secretário de segurança. Então, secretário, é que você, infelizmente, você vai ser parcial mesmo, porque você faz não é questão de parcialidade, porque moralmente isso aqui tá errado. Você é polícia também? Eu sou polícia, tenho certeza que você não prestou concurso para atrasar trabalhador. Eu prestei concurso para a Polícia Civil e quando tinha um semáforo quebrado, eu organizava. Ó, beleza, vamos esperar. Vamos esperar para. Qual que é o problema de fazer isso? Não tem problema nenhum, eu mesmo já cumpri esse tipo de função. Agora
assim, irmão, existe a diferença entre o que é legal e o que é moral. Aí se vocês não sabem separar isso, tá tudo bem. Ninguém tá questionando. O que é imoral aqui? O que vocês estão fazendo? Colocando a guarda municipal empenhada nesse tipo de operação. Mas peraí, cuida do seu trabalho. Tô cuidando, irmão. Vamos fazer o nosso como trabalho. Como qualquer do povo, estou dando a minha opinião. Agora, se você gosta ou não gosta, o problema é seu. E se eu tô dando a minha opinião, Tá, você show de gostando ou bola. não, o problema é teu. Show de bola. A guarda municipal Show de fica bola. onde a administração Show de bola. quiser. Então mostre para os eleitores do seu prefeito para que ele foi eleito, para colocar a guarda para fazer esse papelão. E qual que é o papelão? Pergunta se a população está aprovando. Ele é deputado federal, faz o quê? Pergunta se a população está aprovando. O que um deputado federal faz o quê? A população. Pergunta pro pai das duas aprovando. meninas que foi atropelado e morta, de um cara que tava com a habilitação cassada, se ele deveria ter sido pego na blitz ou não. Traz minha água aí. Irmão, desculpa, velho. mas Cara, não você tá quer certo. like, irmão? Faz o que? Nossa hora te deu. Não pode liberar. Essa é a sua opinião. A Blitz era até as 4. Ficou.